O ser humano determina o que é bom e o que é mal? Ele pode dizer, não, eu posso fazer isso porque isso é bom, eu não posso fazer aquilo porque eu não quero que aquilo seja bom, então eu não vou fazer? Ou ele precisa obedecer a uma lei que já está no seu coração? E quais as consequências de obedecer ou não obedecer, de reconhecer ou de não reconhecer, de fazer ou não fazer o que é bom? Vamos ver juntos. Venha conosco. Paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade de Paz e Mel, e nós estamos aqui juntos para buscar o verdadeiro bem, né? Para nós mergulharmos sempre na verdade e buscarmos o que é melhor para nós, tentando também nos desviar de erros que nos são colocados e buscar o verdadeiro bem e a verdadeira felicidade humana. Nós tínhamos visto que lá no primeiro número do Catecismo e no nosso primeiro vídeo também, como o ser humano ele tem essa necessidade do bem, ele quer o bem, ele busca o bem, ele anseia o bem, e esse bem ele só vai encontrar em Deus. Deus é o fim último do nosso desejo, é o bem maior que nós podemos alcançar, e ele é a fonte de todos os bens. E nós vimos nos últimos vídeos, né, toda essa questão da realidade espiritual, de que o homem não é só matéria, e que os bens espirituais, deles dependem o bem material. Não é o contrário. O espiritual determina o material, físico, não o contrário. O que Nossa Senhora pede em Fátima, pede em todas as aparições dela, né, que o Senhor sempre nos ressalta, que nós devemos buscar o bem espiritual, que o bem material vai vir em acréscimo. Né? Muitas vezes o bem espiritual vai se realizar pelo bem material, então nós trabalharmos, fazemos uma obra de caridade, trabalharmos numa casa, né, reparar os danos de uma tempestade. Aquele bem material que se faz tem um valor espiritual. Mas o material depende do espiritual. O espiritual é a base. E hoje nós devemos entrar na questão da moralidade dos atos humanos, porque a moralidade ela é um tema intrinsecamente ligado ao bem do homem. O bem do ser humano ele não existe sem o bem moral. O ser humano não consegue ser feliz no mal, né? Naquilo que é imoral, então naquilo que é mal. Então, são temas que estão conectados intrinsecamente, eles estão unidos de maneira inseparável. Então, por isso nós temos que entrar um pouco nisso, e porque, no nosso tempo, os erros que afastam o ser humano do verdadeiro bem estão muito vinculados a isso. Então, vamos para o Catecismo da Igreja Católica. A partir do 1749 começa a falar da moralidade dos atos humanos, e no número 1750 fala então que a moralidade dos atos depende de... E ele cita 3 elementos: do objeto escolhido, do fim em que se tem em vista ou a intenção, e terceiro, das circunstâncias. O primeiro é o mais importante, que é o objeto. O objeto é o que busca deliberadamente o ato humano. É o objeto, é o que ele é. E o objeto, a moralidade dele é objetiva. Ou seja, não importa a intenção, não importa o que imagina o ser humano fazer isso, o que efeito se ele imagina, o efeito certo dele é que é o seu objeto e ele é que vai determinar a moralidade. Por exemplo, a vida humana. A morte do ser humano, o homicídio, mesmo dentro do ventre materno ou fora, ele é um ato cujo fim é o fim da vida física, o fim da vida natural, mortal do ser humano. Bom, esse fim ele é intrinsecamente mau. Então, nenhuma intenção pode tornar este ato intrinsecamente mal bom. Não é? Porque o objeto dele é mal. Realizá-lo é mal. Mas eu quero realizar a morte no ventre materno porque essa criança que vai nascer teria condições econômicas difíceis, ia sofrer, ou ia ter uma doença congênita. Bom, essas são intenções, são interessantes, mas o objeto é mau. E uma intenção boa, o Catecismo diz, que a intenção boa não pode tornar o objeto mau, ela não tem esse poder. Diz o número 1753 do Catecismo, uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom nem justo um comportamento em si mesmo desordenado, como a mentira e a maledicência. O fim não justifica os meios. Assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo para salvar o povo. Então, esse é o 1753 do Catecismo, que diz justamente isso. O objeto do ato, ele é o principal determinante da sua moralidade. E se ele for imoral, se ele for ilícito,
não há intenção que o possa tornar lícito. Depois, então, o segundo elemento é, aí sim, a intenção. O que busca o ser humano com isso? Influencia na moralidade dos atos. Eventualmente, pode atenuar a gravidade de um ato objetivamente, intrinsecamente mal. Só voltando no item anterior. E a legítima defesa? A legítima defesa não é uma intenção boa que torna lícito um ato que seria mal. Não, não é. Porque a legítima defesa, o objeto da legítima defesa não é a morte do outro, é a defesa. A morte do outro é uma consequência, ainda que possivelmente inevitável. Mas ela não é o objeto da ação. O objeto da ação é a defesa. Eu estou defendendo a minha vida. Tanto que, se é possível defender a minha vida sem levar ao resultado morte do outro, esse resultado, morte do outro, é culpável. Se eu posso me defender sem levar o mal ao outro, eu tenho que me defender sem levar o mal ao outro. Agora, se para eu me defender é inevitável o mal do outro, aí eu tenho uma legítima defesa. É claro que para a legítima defesa tem que haver uma agressão injusta e atual. Então eu estou sendo agredido injusto atualmente, então é legítimo que eu me defenda. Se essa defesa puder ser feita sem dano ao agressor, ótimo. Se não, se tiver que haver dano, bom, esse dano está abarcado pela legítima defesa. Mas o objeto da ação não é o ataque, ele é a defesa. Bom, então dissemos também que uma intenção boa não pode tornar bom um ato de objeto mal, intrinsecamente mal. Mas, diz o próprio 1753 na parte final, pelo contrário, uma intenção má acrescentada, por exemplo, a vanglória, esse é o exemplo mais clássico, torna mal um ato que em si mesmo pode ser bom, como uma esmola. Esse é o exemplo mais clássico que existe. Eu dou uma esmola, isso é um bem, isso é um ato bom, intrinsecamente bom, mas eu dou ele por vanglória. Essa intenção corrupta corrompe o meu ato e torna um ato que seria bom, mal. Então uma intenção boa não pode tornar bom um ato de objeto mal, mas uma intenção má pode tornar mal um ato que em si mesmo, sozinho, poderia ser bom. O ato ele segue sendo bom, no sentido de que os efeitos dele para a sociedade, para essa pessoa que recebeu a esmola, é bom. Mas para a minha alma, ele tem um efeito negativo, porque embora ele tenha esse objeto bom, a minha intenção não era essa finalidade boa, era a minha vanglória. Era a minha busca, o meu reconhecimento. Isso pode ser de diversas matizes, né? Um cantor que canta bem, está cantando um hino de louvor a Deus, isso seria uma coisa boa. Mas ele está fazendo por vanglória, pelo reconhecimento, ele está vendo que as pessoas estão aplaudindo, isso leva à vanglória, torna-se mal. Mesma coisa com um grande palestrante, né? Muito eloquente, isso um grande organizador que lidera uma ação, por exemplo, coordena um grande congresso e tal, consegue organizar tudo às mil maravilhas e tal, mas vai receber uma glória, então ele faz pela vanglória, ou ele faz, se for objeto, se a intenção for boa, ele faz para a honra e glória de Deus, né? Para que as coisas saiam bem, independentemente do seu reconhecimento. Então, em diversos momentos, de diversas maneiras, essa questão da vanglória pode aparecer. Essa esmola é assim, uma coisa muito visível, mas ela aparece em muitos outros atos e possibilidades da vida humana. Então, por exemplo, eu estou no caminho X e por uma circunstância é bom que eu me desvie desse caminho, que eu pare ali, porque existe uma insegurança e a prudência manda que eu pare. E tiro repouso ali. Isso é um ato bom, mas pode ser que tenha um acovardamento meu, ou uma preguiça minha e tal, que pode ter triunfado naquele momento, e aí então o meu ato pode não ser mais bom para a minha alma. Isso pode acontecer em tudo. Um pai ou uma mãe que corrigem um filho, então eles o corrigem porque a criança cometeu um ato, né? Uma coisa simples, né? Se fosse um bebê, é um bebê que vai colocar o dedo no buraco da tomada. Então o pai e a mãe repreendem, dizem que não pode e tal. Agora, e se isso for feito com ira ou por ira? O pai ou a mãe, eles estão mais incomodados, mais irritados com o fato de terem que se movimentar, dar atenção, interromper o que estão fazendo para atender a criança, do que pelo próprio bem dela. E aí falam irritadamente, brigam, dá uma sensação ruim para o bebê. Claro que uma correção que mostra que o cara está fazendo errado, talvez ele tenha uma sensação ruim, mas é algo que ela tem que aprender. Agora pode ser que venha com ira e essa sensação ruim seja por uma opressão que não deveria acontecer.
Então, é um exemplo típico de um ato bom, mas que ali ela se revestiu de uma intenção má. E o terceiro elemento são as circunstâncias. Bom, a própria irritação, tudo que está me envolvendo a situação. Às vezes eu cometo um ato pressionado, com uma certa coação. Isso é uma circunstância que pode atenuar. As circunstâncias, elas mais atenuam ou agravam a moralidade dos atos. Ela pode tornar um ato meritório mais meritório. Eu tenho um ato de coragem e esse ato de coragem, quanto mais circunstâncias que dificultam o meu ato, mais meritório ele vai ser. Na questão do homicídio, por exemplo, no parentesco, um irmão que mata o irmão, essa é uma circunstância agravante. Porque pelo parentesco, deveria ter um vínculo de responsabilidade mútuo, de amor, de fraternidade maior ainda. Então isso é uma circunstância agravante. Um pai em relação ao filho, um filho em relação ao pai. Por isso a morte dos bebês no ventre materno, cometido ou com a concordância da mãe, isso é uma situação agravante. Pode haver outras situações atenuantes, mas essa circunstância é uma circunstância agravante, com certeza, porque ela tem um especial dever de cuidado. Bem, por o próprio médico, o médico que faz o juramento de Hipócrates, que faz o juramento de defender toda a vida, de buscar o bem das pessoas, enfim. Então esses três elementos formam a moralidade dos atos. E o catecismo vai dizer, como a igreja sempre disse, que então essa moralidade dos atos ela não é determinada pelo ser humano. O ser humano a encontra, ele percebe, ele descobre, mas ele não inventa. O catecismo faz uma citação que diz o seguinte: no mais profundo da consciência, o homem descobre uma lei que não se deu a si mesmo. Isso é 1776. Mas a qual deve obedecer e cuja voz ressoa quando necessário aos ouvidos do seu coração, chamando-o sempre a amar e fazer o bem, e a evitar o mal. De fato, o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. Então o ser humano, ele tem essa voz divina, ele tem essa voz da consciência lhe falando, lhe dizendo o que é certo, lhe dizendo o que é bom. Então, portanto, como agir, né? Para fazer o bem e evitar o mal. Também o ser humano encontra em si a concupiscência, que vai lhe dizer basicamente evita a dor, busca o prazer. E muitas vezes essas duas vozes vão se confrontar no coração do homem. É preciso distinguir bem qual é a vontade que está dizendo o que é bom e o que é mal, do que não o que é prazeroso ou confortável, cômodo para o ser humano. Se ele precisa buscar o bem. O ser humano, ele pode ter uma consciência mal formada e formar juízos errôneos, mas ele deve procurar buscar o máximo a formação da sua consciência para que, veja, a consciência do ser humano não determina o que é bom ou o que é mal. Agora, o que é bom ou o que é mal está inscrito no seu coração. Mas, ao longo da vida, o ser humano pode buscar muitas coisas e ir, digamos assim, soterrando esse escrito do bem e mal que está no seu coração. Deixá-lo distante de si, distante da sua mente, distante da sua vida, menos acessível. Pode como que querer apagar um pouco essa consciência moral que ele tem. O catecismo diz que essa consciência, ela no todo, ela é inapagável. Isso não acontece. Agora, a corrupção, quanto mais nós envolvemos no pecado, quanto mais nós nos envolvemos no mal, quanto mais nós vemos o mal, nós fazemos o mal, mais essa consciência vai se afastando de nós, mais essa consciência vai se atenuando, se enfraquecendo, se ocultando diante desses males que vão se aglomerando em nós. Isso é uma grande verdade, não há como negar isso. A ignorância, ela nos enfraquece, mas nós podemos ter uma consciência não formada, que é a ignorância. Essa ignorância, ela pode ser invencível. Nós não tínhamos meios para alcançar o que era bom ali. Mas ela, mais das vezes, ela é vencível. Ela é uma ignorância, portanto, culpável. Eu poderia vir a saber que aquilo era mal, se eu me esforçasse para buscar. Um grande formador da consciência moral, diz o catecismo também, é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, onde estão os mandamentos, onde estão os evangelhos, as palavras morais do Senhor Jesus, os exemplos dele, o exemplo do seu sacrifício, enfim. Então, é muito importante nós estarmos sempre com a Sagrada Escritura, porque ela vai nos orientar. E, claro, a igreja, como um todo, é uma grande orientadora moral para nós.
Mas eu queria voltar na questão de que não somos nós que nos damos a moralidade dos atos e como isso pode nos fazer mal. O ser humano, ele é corpo e alma, e ele é marcado pelos atos bons e pelos atos maus. Os atos bons nos tocam, nos elevam, nos modificam a alma. Vê uma grande caridade, vê um São Francisco de Assis, uma Santa Teresa de Calcutá se consumir pelos doentes, pelos pobres, isso nos eleva, nos inspira. Ver um ato de coragem, alguém que se sacrifica, o próprio Senhor Jesus, São João Paulo II, que se consumiu na sua idade, na velhice, na doença, fazendo o bem, fazendo as viagens, buscando a paz, são coisas que nos elevam. E o mal também nos marca, também nos modifica, nos marca ao ponto de nos modificar. A violência nos marca. A psicologia moderna nos fala dos sintomas de estresse pós-traumático, do estresse pós-traumático. Que é, por exemplo, você sofre um assalto em casa e você é feito de refém, é trancado num banheiro, amarrado, os criminosos gritam, apontam armas, dizem que vão matar e tal, destroem coisas, roubam tudo. Essa situação passa, você é libertado, chega a polícia e tal, mas essas imagens voltam na cabeça dias, meses, anos, às vezes para sempre. A pessoa fica lembrando daquilo, sofre. Se alguma situação semelhante acontece, um barulho fora de casa acontece que foi similar ao que aconteceu, você traz de volta tudo, vê tudo de novo. Por quê? Porque nós somos alma. E esse mal ele vai se arraigando em nós. Da mesma forma, as pessoas que vão cometendo males, vão cometendo crimes, né, que cometem um homicídio e outro, vão se acostumando ao mal. E isso vai afogando o bem nos corações. Portanto, isso tem que ser evitado absolutamente. Isso acontece na violência sexual. Quem sofre violência sexual, aquelas imagens, elas voltam na lembrança. Às vezes, eu que trabalho nessa área, às vezes tenho que ver imagens. Eu revejo essas imagens quando eu quero, em momentos que eu não quero me lembrar, que eu não quero. Eu estou em situações diversas da minha vida, com a minha família, que eu estou descansando, de repente volta aquela imagem terrível. Porque ela é terrível. E ela nos marca. Então, isso tudo demonstra, veja, eu não posso querer apagar isso da minha mente, eu não posso querer dizer, não, mas isso que aconteceu não é mal. Eu decido que é bem ou mal, agora eu decido que não é mal. Não. Ele é mal. E ele me marca como mal. Assim como o bem me marca como bem. Eu posso cometer equívocos, às vezes, se eu tiver com a consciência mal formada. Mas eu não determino o bem ou o mal. Ele me marca. Por isso, o bem do homem, na busca do verdadeiro bem, nós temos sempre que voltar para o que é verdadeiramente bom, o Senhor, a sua lei, a lei natural, a lei divina, a lei eterna, e nos conformar com ela, e não nos revoltar contra ela. Não fazer como Adão e Eva, que não quiseram aceitar o que Deus determinou, mas obedecê-lo. Essa é uma chave inicial. Estando a moralidade já definida, encontrando o ser humano na sua consciência, uma lei escrita por Deus e não por ele, ele precisa se conformar a ela. Para o seu bem, para que ele possa chegar ao verdadeiro bem. Tá bem? Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente, se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima.